Sabe aquela história que tem tudo para dar errado, mas no fim vira uma lenda? A Copa de 1958 é exatamente isso. O Brasil chegou desacreditado, ainda engasgado com a tragédia de 1950, sem nunca ter sido campeão e com a pressão de um país inteiro nas costas. E mesmo com Pelé e Garrincha no elenco, eles começaram a Copa no banco. Sim, o maior da história quase nem jogava. Mas quando a bola rolou, nasceu um time que entrou para a eternidade. Essa é a Copa do improviso, da superação, da camisa azul costurada às pressas e dos gols que calaram o mundo. É o início da nossa era de ouro, com bastidores malucos, lances históricos e viradas de arrepiar. Nesse vídeo, você vai entender por que essa não foi só a primeira Copa do Brasil. Foi o começo de um reinado que mudaria o futebol para sempre. Se ajeita aí, porque o que vem a seguir é de arrepiar. A Copa de 58 foi marcada por muito mais do que futebol. Era um mundo em ebulição, política, Guerra Fria, crise diplomática e até revolução. E tudo isso respingou direto nos bastidores do torneio. Pela primeira vez, todas as seleções precisavam disputar eliminatórias para chegar à Copa. E foi aí que começou a bagunça. O Brasil até pegou um caminho tranquilo, passando pelo Peru e nem precisando enfrentar a Venezuela, que desistiu do torneio sem explicação convincente. Mas o caso mais surreal foi o de Israel. Ninguém queria jogar contra eles. Indonésia, Turquia, Sudão, Egito, todos recusaram. A solução da FIFA? Mandar Israel para jogar na Europa. E aí surge uma das maiores ironias da história das Copas. O país de Gales, já eliminado, ganhou uma segunda chance, venceu Israel e carimbou o passaporte para a Suécia. Enquanto isso, gigantes caíam pelo caminho. Itália, Uruguai e Espanha ficaram de fora. A Inglaterra chegou destruída, emocionalmente abalada pelo trágico acidente aéreo do Manchester United. A Hungria, que encantou o mundo em 54, havia perdido boa parte do seu time por causa da Revolução de 1956. E no meio desse cenário caótico, surgiu o Brasil. Um Brasil promissor, com craques como Pelé e Garrincha, mas que ainda não tinha moral. Ainda não sabiam que estavam prestes a escrever o primeiro capítulo da maior dinastia da história das Copas. Sim, é isso mesmo que você leu. Pelé e Garrincha começaram a Copa no banco. Parece loucura hoje, mas na época, o técnico Vicente Feola achava que o Pelé era novo demais para aguentar a pressão. E o Garrincha? Bom, o Garrincha era visto como imprevisível demais, difícil de controlar. O Pelé ainda se recuperava de uma pancada no joelho que levou no Paulistão. E, pasme, um psicólogo da comissão técnica chegou a dizer que ele era infantil demais para jogar uma Copa. E olha que ele tinha só 17 anos. Já Garrincha, com seu jeito irreverente e instintivo de jogar, era tratado como um gênio incontrolável. E por isso, mesmo com os dois no elenco, o Brasil entrou em campo nos dois primeiros jogos sem eles. Venceu a Áustria por 3-0 e depois empatou com a Inglaterra em 0-0. O primeiro 0-0 da história das Copas, por sinal. O time era bom, mas faltava brilho, faltava aquele algo a mais. Foi aí que o Feola resolveu apostar alto. No terceiro jogo, contra a temida União Soviética, ele colocou Pelé e colocou Garrincha. E ali, naquele dia, o futebol mundial mudou para sempre. Garrincha destruiu a defesa soviética, fez jogadas que pareciam coisa de outro planeta. Pelé, mesmo jovem, jogou com uma maturidade absurda. E o Brasil venceu por 2-0, com 2 gols do centroavante Vavá. Mas mais do que uma simples vitória, aquele foi o jogo em que a seleção brasileira finalmente mostrou sua alma. Mostrou que tinha o brilho, a ousadia e o talento que encantariam o mundo. Ali, nascia o time que mudaria a história do futebol. E para muita gente, foi nesse dia que o torcedor brasileiro soube. Agora a gente tem chance real de ser campeão. Nas quartas de final, o Brasil encarou o surpreendente país de Gales. Uma seleção que nem deveria estar ali, mas que havia agarrado a chance com unhas e dentes. E foi um jogo tenso, amarrado, daqueles que qualquer erro podia ser fatal. O time galês fechou a defesa com tudo e dificultou demais a vida da seleção. Mas aí, aos 17 anos,
Pelé mostrou ao mundo por que seria chamado de rei. Com frieza de veterano e talento de gênio, ele dominou na área e mandou para o fundo do gol, marcando o único da partida e classificando o Brasil para a semifinal. E foi na semifinal que o planeta inteiro parou para assistir. O adversário era a forte França de Just Fontaine, o artilheiro da Copa. Mas naquele dia, ninguém brilhou mais do que Pelé. O garoto destruiu a defesa francesa com 3 gols. 3. Em plena semifinal de Copa do Mundo, o Brasil venceu por 5-2 e até o próprio Fontaine, que terminou o torneio com 13 gols, um recorde que dura até hoje, teve que tirar o chapéu para o moleque brasileiro. Foi nesse jogo que o menino virou homem. Foi nesse jogo que o mundo entendeu. O futuro do futebol tinha nome, e era Pelé. A final da Copa de 58 tinha tudo para ser tensa. Era a primeira decisão de Mundial do Brasil contra os donos da casa, e para completar o clima estranho, os 2 times usavam um uniforme amarelo. A Suécia, como mandante, ficou com o amarelo. E o Brasil? Simples, não tinha camisa reserva. A delegação correu pelas lojas da cidade, comprou camisas azuis de treino e improvisou na mão o escudo da CBD e os números. Foi tudo costurado ali, na correria. Mas essa camisa improvisada virou símbolo de sorte e nasceu ali o manto azul da seleção. No dia 29 de junho, a Suécia começou o jogo com tudo e fez 1-0 logo no começo, num golaço do Lidholm. Mas aquele gol acordou o Brasil. Garrincha entrou em estado de graça, fez fila na defesa sueca 2 vezes e serviu Vavá em 2 cruzamentos milimétricos. O camisa 9 virou o jogo ainda no primeiro tempo. Mas o que estava por vir seria ainda mais histórico. Aos 10 do segundo tempo, Nilton Santos lançou na área. Pelé dominou no peito, deu um chapéu no zagueiro e, antes mesmo da bola cair no chão, emendou de primeira para o gol. Um dos lances mais bonitos de todas as Copas. Uma pintura, uma obra-prima. Zagallo apareceu como elemento surpresa e fez o 4, aproveitando um bate-rebate na área. A Suécia ainda diminuiu, mas no fim, Pelé recebeu o cruzamento na área, se desequilibrou e mesmo assim conseguiu tocar para o fundo do gol, marcando o 5º. Placar final: 5-2. Goleada, festa. E o Brasil finalmente campeão do mundo pela primeira vez. A camisa azul improvisada virou amuleto, e aquela tarde em Estocolmo virou lenda. O mundo conheceu Pelé, Garrincha encantou, e o futebol brasileiro começou sua era de ouro. Foi mais do que uma goleada. Foi uma afirmação histórica. A maior vitória em uma final de Copa do Mundo até hoje, 5-2. Mas o número é apenas a ponta do iceberg. Aquela final foi o momento em que o futebol brasileiro gritou para o mundo: chegamos! Pelé, aos 17 anos, terminou o torneio com 6 gols e se consagrou como o jogador mais jovem a marcar numa final de Copa. Um feito que ainda não foi superado. Mas mais do que os números, o que ele fez em campo foi pura mágica. Cada toque, cada movimento, parecia coisa de outro planeta. E Garrincha, mesmo sem marcar na decisão, foi eleito o melhor jogador da Copa. Porque quando ele pegava na bola, o estádio inteiro prendia a respiração. Ele hipnotizou adversários, arrancou sorrisos até dos torcedores suecos. Era o futebol em estado puro. Era alegria e arte com chuteiras nos pés. E como se não bastasse tudo isso, os jogadores brasileiros deram a volta olímpica carregando a bandeira da Suécia. Um gesto de respeito que calou até os críticos. A torcida adversária aplaudiu. O mundo se rendeu. E o futebol mudou para sempre. Pelé caiu no gramado e chorou. Não era só o choro de um garoto emocionado. Era o nascimento de um rei. Era o símbolo de um novo tempo para o futebol. Era o Brasil no topo do mundo. E agora eu quero te ouvir. Se o Pelé tivesse mesmo ficado no banco, será que a história teria sido diferente? E o Garrincha, com toda aquela genialidade, dava para deixar de fora? Comenta aqui embaixo. Essa discussão ainda rende pano para manga.